A religião islâmica surgiu após o século VI d.C. na Península Arábica. Os Emirados Árabes Unidos são uma confederação de Estados situados no sudeste da península. Em 1971 ganharam a independência em relação à coroa britânica. A riqueza em petróleo ajudou à transformação, atraindo milhares de trabalhadores árabes e estrangeiros que se instalaram no país. Os expatriados representam 8% da população, estimada em 2 milhões de pessoas. 54% segue outras religiões que não a islâmica, num país onde a legislação se baseia na Sharia, o código de leis do islamismo. Todas as religiões têm liberdade de culto aqui, embora se mantenham as características do Islão. O Governo Central autorizou o estabelecimento de alguns complexos chamados igrejas. Concede o terreno, mas sem qualquer financiamento oficial. Já as mesquitas têm esse direito. Numa conversa com o Sheikh Ahmed Al-Kubizi, uma das figuras religiosas mais importantes do país, ficámos a saber que aqui a tolerância prevalece. De facto, todas as religiões nos Emirados Árabes Unidos têm liberdade total para seguir os rituais próprios. Todas têm templos ou igrejas e mesmo nós temos feriados oficiais, feriados cristãos como a Páscoa, etc. Aqui os muçulmanos não têm problemas com as outras confissões. Peter Hinder é o representante do Vaticano no Golfo Pérsico. É pároco na igreja de St. Joseph, na capital do país, Abu Dhabi. O meu predecessor, que foi bispo durante 29 anos, morou desde o início em Abu Dhabi, em 1976. Ele fez isso primeiro porque o Sheikh Zayed, o fundador da nação, era muito aberto aos cristãos. Por outro lado, a capital também era um ponto estratégico por causa das questões diplomáticas. Na Sexta-feira Santa, a liberdade dos não-muçulmanos, tantas vezes elogiada por palavras, é visível. A igreja de St. Mary, no Dubai, foi a primeira a ser construída na cidade em 1981. Neste dia, a missa foi celebrada em várias línguas, em nome do pluralismo. Estou nos Emirados há 15 anos e aguentei-me, pratico a minha religião sem qualquer problema. Mesmo as pessoas aqui, quando se percebem que somos cristãos, não levam a mal. É a fraternidade completa entre muçulmanos e cristãos, principalmente no Dubai. Apesar da ênfase na liberdade religiosa, o sino nunca toca. Aqui as celebrações são anunciadas via e-mail ou por mensagem telefónica. Esta família cristã vem do Líbano, mas vive no Dubai há mais de 10 anos. Kamal, o chefe da casa, diz que a única diferença é que em vez de ir à missa aos domingos, vai à sexta-feira. Há ainda o choque cultural com o Ocidente. Quando alguns grupos aqui no Dubai apelaram ao boicote aos produtos dinamarqueses por causa da polémica dos cartoons sobre Maomé, ouvimos o imã a usar palavras duras sobre os cristãos durante a oração de sexta-feira, mas não pudemos fazer nada. Nos meus primeiro e segundo ano aqui, não encarava bem o facto de ir à missa à sexta-feira em vez do domingo. Bom, mas agora já me habituei. É à sexta-feira que pratico a minha religião. Por exemplo, casei e batizei o meu filho a uma sexta-feira. Com o tempo e com a prática, acabamos por nos habituar.
As estatísticas indicam que no país há cerca de 200 religiões. Na Constituição, o artigo 25 assegura o respeito pela liberdade de culto e proíbe a discriminação pela raça e religião, como confirmou o advogado Dalmouk Mohamed. Todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de raça, nacionalidade, crença religiosa ou estatuto social. Isto aplica-se a todos os habitantes no país, quer sejam árabes ou não. Têm o direito de praticar as religiões e as crenças pessoais dentro dos limites impostos naturalmente pelas leis do Estado. Aqui há quase sempre uma mesquita voltada para uma igreja. Podemos identificá-las através dos minaretes. As igrejas estão proibidas de mostrar símbolos religiosos, como uma cruz na fachada exterior. Ainda assim, os cristãos mantêm-se confiantes. Tanto quanto sei, a diferença existe. Se construir uma igreja aqui, não deve ser mais alta do que os minaretes da mesquita. É a única diferença que conheço. Desde que estamos aqui, nunca tivemos problemas por causa da prática religiosa. Sempre tive liberdade para entrar na igreja. É inacreditável. Quando chegámos aqui, não sabíamos o que esperar, porque isto é um país muçulmano. Não tivemos nenhuma limitação. Podemos rezar e celebrar as nossas tradições. Outra questão que se coloca é a das implicações de algumas leis relacionadas com os muçulmanos na Europa. O que pensam, afinal, alguns cristãos e muçulmanos da proibição de minaretes na Suíça? Quando nos viramos para o caso concreto dos minaretes, que é a única coisa proibida por referendo, para mim não é a melhor opção, mas acredito que é possível continuar assim, tal como as igrejas podem ficar sem uma torre com um relógio. Para mim, teria sido normal se esta proibição dos minaretes na Suíça não tivesse sido politizada e aproveitada para fazer guerra contra o Islão, anunciada por Bush pai e filho e também adotada por muitas entidades oficiais no Ocidente. Apesar das vantagens e inconvenientes da liberdade religiosa nos Emirados Árabes Unidos, o país é mais aberto do que outros estados do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita. Na terra, os Emirados Árabes têm conseguido preservar uma atmosfera pacífica entre as religiões para chegar ao mesmo nível das construções que tocam os céus.